Exatamente. E é isso, Camargo. E o nosso convidado? E o nosso convidado, assim, ó, quando a gente montou o Papo Copeiro, eu já tava, a gente tinha uma listinha, assim, quem que a gente gostaria de convidar. E ele já estava nessa lista há bastante tempo. Claro que com muito trabalho, ele nunca conseguiu vir, mas finalmente a gente conseguiu trazer ele, porque ele é uma referência hoje como gremista identificado, como comunicador, né, da Rádio Atlântida, da Gaúcha, enfim. Que bom que ele está aqui. Rodrigo Adams, muito obrigado por vir. Valeu, gurizada. Obrigado pelo carinho aí, obrigado pelo convite. Estamos aí na área para trocar uma ideia, conversar. Sou um cara que eu vou pouco a podcasts, então absorvam bem hoje aí. Mas é um prazer estar com vocês aí. Obrigado pela recepção, pelos pastéis, pelo refri aí. Se tiver mais refri, tô aceitando. Tem. Não, vamos mais adiante. Mas obrigado mesmo por vir, cara. E já aproveitando, a gente queria falar um pouquinho do início do jornalismo mesmo. Como que tu iniciou, por que tu quis fazer jornalismo? Começa a tua vida aí nessa área? Então, cara, eu nasci numa cidade chamada Cerro Largo, velho, no noroeste do Rio Grande do Sul, uma cidade de 11, 12 mil habitantes, né? A minha mãe foi criada lá, né? Meu avô pedreiro, minha avó uma senhora do lar, e meu pai era um cara que ele nasceu em Porto Alegre, mas foi criado em Viamão. Uhum. E meu pai, na época, foi trabalhar em Cerro Largo e veio a conhecer minha mãe, né? Os dois se casaram, eu nasci em 1982 ali, e eu morei muito pouco em Cerro Largo, na real, assim, talvez 2 meses da minha vida. Mas eu fui muito a Cerro Largo durante a minha infância, né? Então, vem muito da referência que eu tenho com a cidade, do carinho que eu tenho pela cidade. Morei boa parte da minha infância e um trechinho da minha adolescência em Viamão, que eu digo que é a minha cidade do coração, né? Mais tarde, na adolescência, eu morei em Porto Alegre, na Zona Leste de Porto Alegre. E após isso eu morei em Canoas. Eu sou um nômade. Cigano. É um nômade. Depois eu morei em Canoas aí por 10 anos, né? E até quando eu entro na Atlântida, lá em 2015, era meu último ano aqui na cidade de Canoas. Depois, agora tá fazendo 10 anos que eu moro em Porto Alegre de novo. Mas tenho um carinho especial por todas as cidades. Acho que eu tenho uma conexão com todas elas. Cerro Largo por ser minha cidade natal, Viamão por ser a minha criação, por eu ter vivido muita coisa legal. Porto Alegre por me dar meu sustento e me proporcionar muitas coisas boas, né? Como a possibilidade de trabalhar num grande veículo de comunicação. E, bicho, Canoas, velho, é a cidade, assim, que eu tenho um carinho imenso, assim, porque foi quando eu tava estudando, assim, quando eu tava na faculdade, eu tinha que fazer essa mão do pegar o trem, busão, chegar na faculdade, estágio. Onde é que tu estudava? Cara, eu fiz faculdade na PUC, irmão. Mas eu fiz, assim, era a minha última cartada, porque eu fiz algumas tentativas antes, assim. Eu comecei a faculdade com 26 anos, bicho. Eu sou mais velho mesmo. Mais velho, Comecei com 26 anos, mas eu trabalhava, sempre trabalhei desde os meus 16 anos, né? Como estagiário, mas trabalhei antes também. E eu tinha tentado já uma vez estudar jornalismo na Unicinos. Acabei na época... É que aquilo, né, cara? Tudo é o teu momento da vida, né? Não fluiu, assim, não aconteceu a coisa, né? Aí depois eu fiz um vestibular para a faculdade de administração, cara, na FAPA, no centro de Porto Alegre. E ali eu fiquei, tipo assim, menos de um semestre. Quando eu fui para as aulas de cálculo, assim, eu me apavorei. Eu digo, não é isso. Não é. Aí em 2008, no verão de 2008, eu trabalhava na Fundação Tiago Gonzaga, do Vida Urgente. E aí, que era uma campanha de trânsito, muitos artistas se conectavam com a marca, entre eles o Klaus e Vanessa. E aí, lá na praia, a gente tinha uma casa do Vida Urgente, assim, que era meio que a nossa sede. E essa galera, artistas da música, passavam por lá, faziam um pocket show e tal. E aí, numa dessas passagens, foi o Klaus e a Vanessa lá, e tinha eu e um amigão meu, que é o Matheus. O Matheus tocava violão e a gente só sabia tirar 2 músicas, que era
Pinhal, da Cidadão Quem, Aham. e Quero Te Levar, da comunidade Ninjitsu. Aham. Você é meu E benzinho. você, sou Isso aí. E aí, pá, a gente fez uma apresentação pro Klaus e a Vanessa e eles, pá, enlouqueceram. Foi bem legal, assim, foram muito Que queridos. massa. E de noite eles iam tocar no palco Coca-Cola, lá na praia. Pô, um show assim, sei lá, pra 10 mil pessoas, talvez, né? E eles vieram pra nós assim, cara, nós vamos chamar vocês vão cantar uma música com a gente no palco. Caraca! Caralho. Aí eu disse, mano, eu nunca subi num palco assim, né, cara? Aí a gente subiu, cantou, querendo ou não, o público gostou, né? E foi uma performance, assim, nós interagindo e tal. Vocês cantaram o quê? A gente cantou Pinhal. A cantaram Pinhal. É. E aí, cara, quando eu desci do palco, o Klaus me olha e diz assim: Bah, meu, eu te vejo trabalhando numa rádio tipo Atlântida fazendo um pretinho básico. Não é possível, cara. E aí eu ouvi aquilo assim, disse, pá, vou fazer a faculdade de jornalismo uma vez, tá na minha hora mesmo, né, cara? Eu acho que é um troço que eu gosto, eu sempre gostei de comunicação. No Vida Urgente eu trabalhava na área de comunicação, né? Aí eu cheguei e fui trocar uma ideia com o meu coroa, assim, né? Porque querendo ou não, eu já tinha trabalho, eu ganhava meu dinheirinho ali, mas eu não ia ter uma condição de botar as fichas, assim. E meu pai também não é um cara de posses, nem... Meu pai é um cara que... O grande legado dele pra mim, pra minha irmã, sempre foi mostrar o trabalho, né, velho? Tem que trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. É por aí que vai mudar, né? E aí eu falei, bah, meu... Tô afim e tal. E aí o pai tava meio já, tipo assim, pô, fez duas, já arrepiou, né? Meu pai é engraçado pra caramba. Né? A galera que ouve o Bola sempre vê eu falando dele, né? O Renato Cabeção. E aí o pai, pô, mas já arrepiou. Não, mas vamos lá, Digão, vamos nessa, né? Daí eu me matriculei, cara. E, pai, quando eu pisei na Famecos, eu disse, é isso, velho. É isso que eu queria, assim. Desde o primeiro dia, eu disse, já era. E eu tenho uma vantagem pra cima dessa gurizada, meus colegas tudo com 16, 17... né? Eu tenho uma vantagem pra eles. Eu já sou pelego duro da vida, né, velho? Tipo, busão, trem, trabalhando, indo pra cima e pra baixo. E eu vou saltar na frente, eu vou terminar essa faculdade em 4 anos, cara. E eu fiz a faculdade em 4 anos. Tanto que no primeiro semestre de faculdade, eu consegui meu primeiro trabalho na RBS, que era como produtor na Rádio Rural AM 1120. Caraca. E foi a primeira experiência que eu tive como microfone, como radialista, porque lá me liberaram e tal. Da Rádio Rural. Na Rádio Rural. Você falava mano. o que lá daí? Cara, eu fui contratado para fazer um quadro chamado Repórter Farroupilha, diretamente do acampamento, cara. Vai, que legal. só, E eu velho. encarei, né, velho? Tipo, Oportunidade, tu pô. tá louco, Tá meu. louco. E eu ia pro ar e entrava direto, de hora em hora do acampamento. Como é que era? Tipo, repórter rural. Não, como é que é? Repórter Farroupilha, diretamente do acampamento, aqui no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, no AM 1120, Rádio Rural. E aí eu vinha com uma informação. Trazia uma informação e tal. Aí, bicho, eu fui meio que picado por essa coisa do microfone. Só que é um ambiente meio restrito, assim. Não dá pra negar, sabe? É muito restrito. E ali eu vi que as coisas não iam acontecer pra mim. Mas eu gostava muito de entretenimento, né? Sempre gostei, sempre estudei, assisti muito filme, acompanhei muita série, música. É algo que me consome muito no meu tempo, né? E eu acabei participando de um processo seletivo. Aí eu saí da Rádio Rural, né? Eu não tinha vínculo empregatício com a RBS, era um trabalho temporário. Tá. Aí eu saio e surge uma vaga no Kazuca, que era um veículo Lembro disso, focado no público jovem, né? Que era um player anexo da Zero Hora também, tinha programa na TV com na própria Rádio Atlântida. E aí, meu, eu fui participar de um processo de seleção, tive que entrar no site grupo-rbs.com.br, botei meu currículo e me chamaram para essa vaga aí, para fazer um processo seletivo. E aí eu lembro que na primeira parte eram 20 pessoas. E aí eu olhava e dizia assim, mas nunca, né, meu? Tinha recente rolado aquele filme, eu tava por rolar O Senhor Estagiário, tá ligado? Sou eu, né, cara? Eu tava mais velho. Estágio no Kazuca, veterano, né, cara? Aí, velho, quando vê... Eu passei nesse primeiro processo seletivo, e aí a segunda, e o derradeiro, era uma entrevista com a editora do Kazuca, que estava fazendo a contratação, né? E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, no Kazuca na Zero Hora, na sexta-feira,
na última página tinha o nome de toda a equipe e sempre tinha um tema. Uhum. Tipo assim, teu jogador favorito. Aí tava lá, Marcela Donini, a editora. Sei lá, tô inventando. Uhum. Tá. Pelé. Duda Garbi trabalhava lá. aham. Renato. Não sei, Uhum. todo mundo dava uma coisa. E aí, o que que eu fiz? Eu disse, bom, eu vou ser entrevistado pela pessoa, vou lá ver o nome dela. Uhum. Aí eu entrei lá, peguei o jornalzinho, né? Olhei ali, Marcela Donini, editora. Uhum. Fui no Orkut. Ah. Na hora Entrei que- no Orkut e comecei a olhar as comunidades dela. Bah. Tinha Beatles, Baita. cinema, Pra e não sei o entender, quê. pra entender a pessoa. Claro. Vai. Eu disse que eu ia Cara, ganhar. jornalista, Eu disse que eu ia jornalista, ganhar né? dele- eu disse que ia ganhar deles no atalho, né? Desde o aham. início da faculdade. Aí, cara, fui pra entrevista. Que massa. E a mina super cordial comigo, assim, né? E aí ela pegou e fez a entrevista e tal. Ela, não, então tá, beleza. Tem mais alguma coisa que tu queira dizer, assim e tal? Aí eu disse, tem uma coisa que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que se tu me botar pra trabalhar com a tua equipe, eu vou me sentir como um quinto Beatle. Ah, não é possível, cara. Aí, cara, Genial, eu mano. vi a expressão dela, assim, beijo, Donino, se tu estiver vendo, ouvindo, deve chegar em ti esse corte, acontece história no ar, uma vez na Atlântida, assim, e eu vi que ela foi impactada com aquilo ali na hora, porque daí, Caraca, tipo, né, imagina. ela tinha minha idade, meu, e ela tava me contratando. Imagina. E aí ela disse assim, mas nós vamos avisar até tal dia. Cara, eu tô chegando em Canoas, porque eu morava aqui, né? Aham. Desci na estação ali no centro, perto da Unila Salle. Mensagem. Não, ligação. E ela, bah, tu tem como vir aqui amanhã? Vai ter uma reunião de pauta lá na Zero Hora. Eu queria já te levar e tal, pra tu ver como é que é o ambiente. Bah, Eu digo, bah, tô dentro então? Não, tá dentro. bah, que demais. Nossa, E isso aí- deve ter sido. E aí começa a minha história de vez na RBS, cara. Isso daí, podemos considerar que é talvez início de 2010, assim, que é quando eu tenho um vínculo empregatício, era estágio, mas não Uhum. deixa de ser, né? Aí, cara, eu fiquei ali no Kazuca bons anos trabalhando com entretenimento, né? Mas ainda não era o meu sonho, né, cara? Que era microfone. Lá eu já fazia algumas coisas bem legais. Cobertura de shows, Planeta Atlântida. Mas eu não fazia, por exemplo, eu fui fazer só no meu último ano de Kazuca. O Marcos Pianger tinha um programa na TV Com que era o Cala a Boca Piangers. Uhum. Uhum. Que era ele, o Duda e o Capu fazendo as escadas para as esquetes. Uhum. E o Piangers era um cara que, meu, era bem diferente desse Marcos Piangers que a gente conhece hoje, Uhum, né? uhum. Ele era. Cara, era outro Piangers. Vamos deixar assim também. Não era um pai, não era um pai. Não era o pai isso. Piangers. Porque, assim, que é inacreditável, assim, o Piangers teve uma mudança, né, não é da água pro vinho, é muito mais do que isso, assim, né? O Piangers era um cara, meu, como é que eu posso te dizer, assim, ele era precursor em muitas coisas de humor, assim, velho, Uhum. sabe? Até coisas muito ácidas. Testou tudo que Eu pôde. lembro, mas eu no lembro do humor. Pianger mais Eu lembro, ácido. não, te lembra? E, velho, e aí ele gostava de algumas coisas que eu tirava, uma ideia que eu dava e tal. E aí ele no início me pediu, assim, umas ideias de sketch e tal. Daí eu fiz uma lá, que era a arte do Maloquendô, que eu escrevi, que era Maloquendô é a arte das ruas, né? Da briga de rua, mata-cobra, vassourão. Aí é os caras de faixa preta e Maloquendô, tal. vai. Aí, tipo, cara, fui criando e aí ele me convidou pra começar a fazer uma ponta também e participar. Daí no último ano eu participo. Mas, assim, pouquíssimas coisas, mas foram meus primeiros contatos com câmera daí, Uhum. né? Mas ainda não era o que eu queria, velho. Daí eu saio do Kazuca, vou pra Zero Hora, a Zero Hora me oferece uma vaga num caderno novo que teria de tecnologia. Me tiram do Kazuca, eu já era contratado no Kazuca, não era mais estagiário. Eu vou pra Zero Hora, chego na Zero Hora, caiu o caderno de tecnologia novo, e me botaram de auxiliar de conteúdo de economia, mano. Caraca, meu, foi pro lado E eu pro assim, outro. cara, economia, Caraca, brother, eu não e sei agora? nada de economia. E a turma sabia que eu não sabia de economia. Mas eu tava tentando botar entretenimento na jogada ali na Zero Hora, assim, né? Mas era uma época diferente, assim, que isso não era um norte, assim. Hoje as coisas são muito mais, mais viáveis, assim, né? Uhum. E